Olá, amantes da qualidade, tudo bem com vocês? Rafael por aqui. Pessoal, é o seguinte, vídeo de hoje sobre estudos de capabilidade. Para que serve? Como fazer um estudo de capabilidade? Uma ferramenta de qualidade extremamente importante dentro da cadeia de processos. Muitos líderes usam de ferramentas, usam de instruções de trabalho, usam de cartas de controle dentro do seu processo para poder controlar os KPIs, né, os indicadores, mas não sabe de onde vêm esses estudos, não sabe de onde vem aquela carta. Por que que o operador tem que medir uma peça de hora em hora? Por que que algum processo mede uma vez só no dia, um outro processo mede toda hora? Tudo isso vem do estudo de capabilidade. A capabilidade nada mais é do que um estudo para poder detectar o quão estável é um processo. Qual é a capacidade daquela máquina em reproduzir o mesmo resultado ao longo do tempo. Quando você diz que uma máquina tem a capabilidade alta, significa que sem a interferência de um operador, sem a interferência de um ajuste, manutenção ou operacional, ela consegue manter aquele resultado, o produto vai sair da mesma forma, com a mesma medida, num tempo maior. Quando uma máquina tem uma capabilidade muito baixa, significa que o operador tem que intervir sobre o processo várias vezes. Ele está fazendo um produto, está medindo e está vendo que aquele produto está saindo da especificação de engenharia. Então ele tem que ir lá e ajustar a máquina. Roda a máquina de novo, mede, está fora, ajusta. Roda de novo, mexe. Toda vez que ele mede, o produto está saindo fora da especificação. Capabilidade baixa. A máquina não consegue reproduzir um resultado bom ao longo do tempo. Isso faz com que você não tenha previsibilidade do processo. Você não consegue prever o seu processo, o que vai acontecer com o produto daqui a uma hora e meia. Então isso demanda de um trabalho muito grande de ajuste. O operador para a máquina muitas vezes para fazer ajuste. Um estudo de capabilidade vai ajudar a prever esse processo, a definir de maneira sistemática qual é a frequência de medição que o operador vai fazer no processo. Isso vai trazer uma previsibilidade maior. O operador vai ter o controle do processo ali na sua mão. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo de carta de como fazer um estudo de capabilidade, como preencher, como são os gráficos, o que serve cada um. Se você se interessa por esse tipo de assunto, deixa nos comentários agora qual é a ferramenta da qualidade que você quer ouvir aqui no canal. A gente vai trazer para vocês aí PMEA, MASP, PDCA. Coloca nos comentários agora para a gente poder trazer esse assunto. Toda semana tem vídeo novo, uma ferramenta da qualidade nova para poder desmistificar a engenharia dentro da indústria. É um assunto legal, é um assunto fácil, trabalhoso, claro, porque fazer o certo dá trabalho, não é? Mas você pode contribuir com o canal deixando aí o seu comentário, deixando aí a sua sugestão. Aproveita e já deixa o seu like. Vamos embora pro vídeo. Bom, galera, nessa nossa jornada da qualidade, mais uma ferramenta importantíssima hoje, estudo de capabilidade. Como fazer? Por onde começar? Tá? Eu trouxe uma planilha aqui, vou mostrar para vocês agora como que ela é preenchida, quais os resultados que ela traz. Depois a gente vai fazer uma análise desses resultados para poder melhorar a visão do líder sobre o processo. E aí sim tomar uma ação, aí sim fazer alguma coisa a respeito daquele processo e não só ficar regulando máquina e mexendo no processo sem ter nenhum dado, sem ter nenhuma informação palpável. Vem comigo, vamos dar uma olhada. Então, olha só, pessoal. Essa daqui é uma planilha usada para realização do estudo de capabilidade, tá? Aqui são 125 amostras aonde a gente vai colocar as medições que serão feitas no produto. No SLE é só um exemplo de carta, tá? Que pode ser usada para entender. Limite superior de especificação e limite inferior de especificação. Então a engenharia vai fornecer esses dados para você colocar aqui. Pode ser milímetro, metros, mas a engenharia fornece e é colocado aqui.
As 125 amostras são colocadas na planilha. Por exemplo, uma máquina que faz parafuso e ela solta 500 parafusos por minuto. Então eu tenho que retirar as 125 amostras dentro desse 1 minuto, antes que a máquina pare por qualquer motivo, para abastecer matéria-prima, enfim. Dentro desse tempo de amostras sem paralisação, tem que ser retirado as 125 amostras. Então, se é 1 minuto, você divide aí 60 segundos, 60 minutos, se for 1 hora, dividido por 125, para saber quantas amostras eu pego dentro desse tempo. Então, no final do ciclo, tem que ser retirado 125 amostras. E elas são colocadas no sentido da escrita, da esquerda para a direita. Tá? A primeira amostra, a segunda e assim sucessivamente. Ok? Na sexta amostra embaixo, 7, 8 e assim por diante. Até preencher toda a planilha com 125 amostras. Feito isso nessa tabela, com os limites já colocados e as medidas embaixo, na parte de relatório. Então, feito esse preenchimento, na parte de relatórios, nós vamos observar aí os gráficos que são gerados para poder analisar. Inicialmente tem um cabeçalho que você pode utilizar ou não, né? Não é importante para o estudo, mas para poder manter o trabalho rico em informações, você pode colocar aí a descrição do produto, coloca aí o limite de especificação, seu nome, a data, enfim, é um cabeçalho onde você coloca aí os dados que você utilizou, inclusive qual instrumento e a resolução do instrumento. Aqui nós temos a análise de distribuição normal do processo, ou se você inventou os dados, nós analisamos embaixo aí no p-valor. Deixa eu ver aqui. Aqui no p-valor, ele teria que ser pelo menos 1 para poder constatar que os dados são reais. Como eu preenchi ela de maneira aleatória só para exemplificar o estudo, a planilha já está acusando aí que não existe normalidade de processo. Entendeu? Tem alguns conjuntos de medições aí no 702, depois no 703, no 704. A distribuição fica separada, então ela não é considerada normal. Ou então o instrumento que foi usado não tem a resolução adequada para poder mostrar o intervalo entre o 702 e 703, por exemplo, 700,1, 700,2, tá? Então a resolução do instrumento interfere diretamente aqui na amostragem. Aqui no p-valor ele estaria mostrando 1.0. Mas em caráter de exemplo, para a gente poder ver como funciona a planilha, pode ser usado essa. Aqui tem os subgrupos, né, de 25, e aqui a carta de média. A carta de média é a média de cada linha da sua medição da amostragem. Então, seguindo, temos o gráfico de amplitude. A amplitude é o seguinte: cada ponto desse é a diferença entre a maior e a menor medição de cada linha. Então a maior medida dessa linha menos a menor medida vai dar um valor, e esse valor é colocado na carta de amplitude, tá? E assim por diante, com cada ponto é retirado aí a diferença entre o maior e o menor para poder formar o gráfico. O gráfico de amplitude, o gráfico de médias, é esperado que a maioria das amostras estejam próximos da média. Já no gráfico de amplitude, é esperado que todas as medições estejam próximas de zero. A variação tem que ser menor, a variação tem que estar próxima de zero. O histograma ele tem que tomar um formato de sino, como essa figura de baixo, né? Como a gente pode ver nessa amostra, nós temos muitas medidas próximas do mínimo e muitas medidas próximas do máximo. Entendeu? Tem intervalos sem medidas, tem um conjunto de informações próximo da média,
o centro do histograma é a média e as beiradas é o limite de especificação, tá? E o gráfico de baixo da distribuição normal, ele mostra o limite inferior de engenharia e o limite superior. Então, se o sino está muito aberto, quer dizer que tem amostras terminando para fora do limite de engenharia, ou seja, sucata. Aqui embaixo nós temos mais alguns dados para serem analisados pela liderança, aí, como a média das medidas, limite superior e inferior de controle, que nos próximos vídeos nós vamos estudar também como calcular o limite de controle, a média de amplitude, que tem que ser próxima de zero, no nosso exemplo aqui está 5,8 milímetros. As amostras têm aí 700 milímetros, então tenho uma diferença aí de quase 6 milímetros entre uma amostra e outra em cada linha da média. O limite de controle da própria amplitude, né? E o inferior tendendo a zero, que seria o ideal. Tá bom? Então embaixo temos aí a quantidade de amostras, a média, a menor medida encontrada, a maior medida encontrada, né? E o ppm observado é a quantidade de sucata. O importante aqui para a capabilidade é o CP e o CPK. Esse processo vai gerar aqui alguns dados para poder indicar para a gente se ele está sob controle ou não. O valor desejado aí na indústria seria pelo menos 1.3. Acima de 1.3 o processo está estável, abaixo de 1.3 é considerado um processo fora de controle estatístico. Tá bom? E a diferença aqui do CP e do CPK, o CP ele mostra a abertura do sino, a quantidade de amostras que está no centro. A grande maioria das amostras deveria estar no centro do histograma e não nas beiradas. Isso faz com que o sino se feche, fique mais fechado ou mais aberto. Quanto mais amostras perto da média, melhor, mais fechado o sino. Se ele estiver mais aberto, quer dizer que eu tenho muitas amostras próximos ao limite de engenharia. E o CPK é o deslocamento desse sino para a direita ou para a esquerda. Como se eu pegasse esse sino e arrastasse ele para a direita ou para a esquerda. Tá? Então, mesmo o processo estando sob controle, com o sino fechado, ele pode se arrastar para a esquerda, demonstrando que o conjunto todo de amostras saiu fora da especificação só para um lado. Tá? Então, aqui nós temos outros dados, como por exemplo 7 ou mais pontos consecutivos, 7 pontos crescente ou decrescente, dados que vão complementar o trabalho. Tendo um processo estável como esse, nós podemos considerar que esse exemplo que nós usamos, ele está estatisticamente sob controle, né? Então, no exemplo que nós usamos aqui, ele está pronto para seguir com as próximas etapas aí do estudo. Bom, pessoal, e esse foi apenas um exemplo muito breve de como preencher uma carta e de onde vêm esses dados, tá? É importante dizer que dentro da indústria, dentro da engenharia, esses estudos são utilizados para poder criar uma base de documentos que vão ser usados na produção. Da onde que vem a frequência de medição na minha instrução de trabalho, na minha carta de controle? Quando que eu tenho que medir? Aonde que eu tenho que marcar? A base daqueles documentos que a gente preenche no chão de fábrica, uma das fontes que alimenta esse documento é o estudo de capabilidade. E eu costumo sempre dizer que é importante o líder passar essa informação para a fábrica, passar para os operadores o que está sendo feito e o porquê está sendo feito. Pega uma carta dessa, que o pessoal da engenharia desce na fábrica, mostra para o operador, fala, tá vendo isso aqui? Esse estudo foi feito para a gente poder controlar melhor o nosso processo. Usa esse material no treinamento dos operadores. Não deixa os operadores trabalhando sem informação. Isso vai ajudar a melhorar a qualidade do processo, a melhorar a qualidade do sistema do que está sendo feito, tá? Então, tomem esse cuidado de informar o operador para que ele se sinta parte desse sistema, para que ele se sinta parte do processo e
possa efetivamente colocar dados ali que vão ajudar no dia a dia da fábrica. Estou bolando umas aulas, um treinamento para poder disponibilizar para vocês aqui a respeito do preenchimento dessas ferramentas, onde eu vou colocar o link para você baixar uma planilha igual essa que eu tenho, vou colocar o link para você ter esse material para estudar, ter esse material como uma forma de mentoria para até usar aí na sua fábrica, usar no seu processo e usar aí junto com seus operadores. Então eu vou bolar um jeito aqui de colocar todo esse material e aí logo logo a gente vai ter esse material disponível aí para a galera. Então agora que você já tem uma ideia do que é o estudo de capabilidade, você já está preparado para a próxima aula, que é o nosso próximo vídeo. Nós vamos falar a respeito de FMEA, alguns que chamam de FMEA, né, que é um outro documento usado aí na gestão da qualidade, na engenharia de processos, para poder fechar esse ciclo de construção da instrução de trabalho. Depois a gente vai ver um pouco a respeito de instrução de trabalho, como aplicar ela na chão de fábrica, como treinar os seus operadores, tá? Então, para quem não viu o vídeo, esse primeiro vídeo aqui, dá uma olhadinha, eu vou deixar aqui no card para vocês, a respeito da importância da liderança dentro desse processo todo. O líder, ele é o principal responsável pelo sucesso da equipe. Não deixe de ver esse vídeo aqui, tá muito legal. E aí você vai complementando, aula após aula, todo esse conhecimento aí a respeito das ferramentas da qualidade, para embarcar com a gente nessa jornada aí e desmistificar a engenharia no chão de fábrica. É sim um jeito fácil, legal de fazer, dá para a gente crescer muito, trazer resultado para a empresa, se destacar, parar de ser mais um no meio da galera e ser realmente um profissional de sucesso, ser um profissional de exemplo, onde as pessoas vão te procurar porque você domina aquela arte e vai realmente ajudar a melhorar o processo e o sistema. A empresa vai crescer, você vai crescer, o seu líder vai crescer e o líder e a empresa crescendo, adivinha, você cresce junto, tá? Pessoal, é isso. Muito obrigado pela presença de vocês até aqui. Se inscreve no canal aí, deixa nos comentários qual ferramenta da qualidade você quer ver, qual assunto que te interessa para a gente trazer aqui e disponibilizar para vocês, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.